Hoje a gente está com o professor William e eu vim fazer algumas perguntas para saber mais sobre o esporte. Primeiramente, eu queria saber qual o valor da mensalidade de vocês, quais planos vocês têm, anual, mensal. A gente tem uma infinidade de planos aqui, né? Então tem desde a sessão avulsa, para quem quer vir aqui e ver só como é que é a brincadeira de escalar, até planos anuais, né? Para quem realmente quer vir e manter isso com uma atividade constante, né? Os planos eles vão variar muito o valor, né? Dependendo muito do interesse de cada um. Então a gente tem também planos que incluem a alocação do material para quem não tem o próprio equipamento e planos para quem já tem o próprio equipamento, já é um escalador, já é um montanhista, né? Então vai ter essa variação. Uma sessão avulsa para quem não tem nada custa R$60, né? E a mensalidade está na casa dos 280. Quanto mais longo for o plano, menor vai ser esse valor mensal, né? E eu queria saber também quantos alunos vocês têm e se para cada aluno que vocês têm, vocês fazem um projeto diferente. Depende muito do que o aluno procura também, né? Então, como a gente não trabalha com a capacitação física, a gente não tem um treinamento que a gente passa para cada aluno. Então, basicamente, o que a gente faz é uma alocação da parede para que o usuário venha aqui e utilize o ginásio. A gente até tem um espaço lá em cima que é como se fosse um estúdio funcional, mas fica disponível para o próprio cliente criar seu treino, enfim. Então, vai variar muito também do que o cliente quer. Tem cliente que só quer vir aqui e se divertir, e tem outro que vai querer aumentar a sua performance. Então, esse ele vai procurar uma capacitação diferente. Mas o ginásio em si, ele não oferece esse tipo de produto, né? A gente oferece, basicamente, o serviço de técnico, vamos dizer assim, né? Então a gente ajuda as pessoas a entenderem melhor como que se posiciona na parede, como que utiliza o instrumento que é a parede escalada, né? E em média, quantos alunos vocês têm aqui? A gente tem, vamos dizer assim, dois produtos fortes, né? Então são os mensalistas e o cara que vem aqui usa somente a diária. Nas mensalistas ali a gente tá na casa dos 200 e pouco, 300, varia um pouco do mês, e as diárias a gente chega a atender aí quase 600 diárias mês. Então também é bastante gente que passa por aqui. O mais difícil é fazer esses 600 virarem mensalistas, né? Para o cara engajar, né? Bom dia, pessoal, a gente está aqui com o professor William, eu queria saber como é que você entrou nesse ramo de escalada. Então, eu sempre fui dos esportes mais alternativos, né? Então, comecei com o judô, daí do judô fui pro iatismo, do iatismo vim parar na escalada. Sempre gostei do esporte outdoor, tal, dessa situação de estar no ambiente ar livre, né? Quando eu me mudei de Porto Alegre para cá, para Curitiba, como aqui o iatismo era bem mais fraco, né? Muito mais difícil, então eu foquei em trabalhar com escalada, que era uma coisa que eu já fazia lá no Rio Grande do Sul, e aí deu certo. Acabei entrando no ginásio de escalada aqui na Campo Base, e venho trabalhando com isso desde 2010, mais ou menos. Parece que você só mexeu fora da escalada, bungee jump, paraquedas, não? Não. E esses são esportes radicais, vamos dizer assim, né? O montanhismo e a escalada, ele tá mais dentro do esporte de aventura, né? Então é um pouquinho diferente o conceito. E você fez algum curso profissionalizante da educação física? Dentro da educação física em si, ele vai falar muito mais da parte de performance física, né? Então ele não vai ter algo muito técnico sobre escalada. Você vai ter alguma coisa dentro da biomecânica, dentro da cinesiologia, que vai falar um pouco desse movimento da escalada, de como que isso pode vir contribuir aqui na tua performance. Mas não tem nada específico dentro do curso de educação física que vai te ensinar a escalar, por exemplo, né? Então, todos os cursos que eu fiz que tem a ver com isso, eles são de área técnica, né? Então, de como manusear com os equipamentos, de como entender a disposição das paredes, como organizar as agarras. Então, são coisas um pouco mais técnicas, né? Não tão virado para a parte da educação física em si. E aí, pessoal, aqui é o Cauê, eu tô aqui com o professor William. Bom, professor, queria saber qual que é os desafios que você enfrenta diariamente. Então, o mais difícil aqui pra gente como gestor, vamos dizer assim, do ginásio é conseguir fazer com que as pessoas adiram, né, venham a aderir cada vez mais o esporte como um cotidiano, né, algo comum, né. A gente não é um país muito tradicional com a escalada, né, no seu dia a dia, muito mais o futebol, esse tipo de coisa, né. E daí eu queria saber também o que a escalada é, se ela é um exercício de mente ou físico. Então, isso, como cada indivíduo é um indivíduo diferente, né, ele pode ser físico para um e mental para outro, né? Então, costumo falar que a escalada ela faz você fortalecer os dois, né? Se o corpo está forte, ele ajuda você a ficar mais confiante, então a sua mente vai ficar mais forte. Mas se você tem uma força de vontade, um desejo muito grande, mesmo que o corpo não esteja pronto para aquilo, ele ajuda você a vir trazendo o corpo para acompanhar essa mesma vontade toda aí que você tem de evoluir, né? Certo. Obrigado, professor. Então, eu queria saber se você é formado em Educação Física e quais cursos você fez por fora, assim. Então, eu sou graduado em Educação Física pelo IPA, né, que é o Instituto Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Graduei mais ou menos em 2007, se não me engano. E aí eu fiz alguns cursos
mais voltada para a área técnica, né? Então curso básico de escalada em rocha, cursos avançados, o curso de route setter, que é o cara que monta os caminhos de escalada para os eventos, campeonatos. Fiz alguns cursos mais voltados para a área técnica mesmo. E eu queria saber também quais são os benefícios que a escalada traz para o corpo, para a saúde, assim. A escalada é uma coisa que ela te exige muito o momento presente, né? Então você tem que estar muito focado ali no que você está fazendo, que senão você acaba caindo. Então ela te traz a parte boa das duas coisas. Então ela consegue contribuir na tua parte física e também vai te fortalecer mentalmente. Um trabalho com crianças, por exemplo, quando você coloca uma criança para fazer a prática, né, você está estimulando ela a ter a própria autonomia, né, a resolução de problemas. A gente não tem como fazer por ela lá, né? Então ela vai ter que aprender a se entender com o próprio corpo, se entender ali com a parede, né? Estar confiante com os equipamentos, enfim. E quais são os equipamentos que vocês utilizam para escalada? Aqui no ginásio a gente basicamente usa o cinto de escalada, né? As cordas que já ficam prontas ali, e aí freios e mosquetões, que são os ganchos e freios para segurança, né? Aí a gente utiliza a sapatilha de escalada para ajudar ali na hora de pisar, e muitas vezes a gente usa o magnésio, que é um pozinho branco que a gente passa na mão, né, para ajudar a ter um pouco mais de aderência, né, transpirar menos a mão, e aí melhora o grip ali nas agarras. Então, William, eu queria saber agora se você já competiu na escalada, como é que foi isso aí, essa trajetória? Então, eu nunca competi na escalada, né, eu fui atleta também, mas fui atleta de judô, e aí depois eu fui me profissionalizando dentro da educação física e fui trabalhando como professor, né? Uhum. Então, na escalada em si, o que eu foquei em trabalhar foi na montagem dos caminhos nos campeonatos. Então, todo campeonato hoje de escalada, ele sempre vai ser numa parede indoor, né? Sempre vai ser uma parede montada. Então, nunca vai ser na montanha. Para que o que acontece? A gente monta um caminho para o evento. Então, por mais que o atleta frequente aquele lugar ou que ele já conheça todas as agarras da parede, vai ser um caminho que foi montado para aquele evento em si. Então, ele não teve vantagem em ter escalado esse caminho antes de outro atleta que vinha de outro lugar, né? Sim. Eu me capacitei, me profissionalizei, né, para fazer esse tipo de trabalho, a montagem dos caminhos. A gente tem que tirar uma certificação para que o caminho seja válido e o campeonato seja válido também. Em relação a alunos, assim, você já deu treino para alunos que hoje em dia competem profissionalmente ou tipo competem só por competir, alguma coisa assim? Então, eu mesmo nunca fui focado nisso, né? Mas o ginásio, sim, o ginásio já teve alguns professores aqui que conseguiram levar, né, atletas para competição. Né? Então, hoje em dia a gente suporta um projeto que chama Impulse Climb aqui no ginásio, onde tem em torno de 12 adolescentes, crianças e adolescentes, e esse projeto ele tem o propósito de formar atletas. Então, hoje, dentro desse projeto, tem 2 atletas que já são campeão brasileiro, juvenil, né, e estão dentro da seleção principal. Eu em si não formei ninguém, mas o ginásio, né, já fez essa missão. Né? Isso aí. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o atleta da Seleção Brasileira. Bom dia, pessoal. Eu sou o Davi Pérez, sou atleta da seleção. Queria saber como que foi a sua trajetória e como você, gostou dessa parte da escalada. Como foi essa trajetória? Acho que assim, eu sempre gostei de desafios, nunca tive medo, assim. Sempre gostei de altura, subir em árvore. Eu sou lá da região de sul de Minas, então lá tem muita montanha. Acho que isso facilitou eu ter o contato com a escalada. E aí eu sempre gostei de montanha, de fazer trilha, essas coisas. E a escalada, ela é um complemento, né? Só que acabou virando o foco principal de focar na escalada. Porque sempre quando você vai fazer uma escalada outdoor, você tem que fazer uma trilha, você passa por todo esse processo, esse contato com a natureza. E aí eu gostei muito, comecei a me dedicar, mas eu acabei me dedicando um pouco mais para a escalada indoor, que é das competições. Me envolvi bastante pelo desafio, pela oportunidade única que você tem ali do momento, de aquele momento que você precisa desempenhar. Isso me desafiou bastante, me chamou muita atenção hoje em dia. É o que eu tô focado no momento. Bacana. E daí eu queria saber também como, foi a sua experiência, assim, ser convocado para a Seleção Brasileira. Qual que foi essa? Não, foi um sonho meu. sempre, desde que eu sou criança, assim, que eu comecei em esporte, lembro que uma vez um amigo meu falou, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei, cara, eu quero ser atleta de escalada. E aí, por um momento, eu deixei de acreditar nesse sonho, mas aí depois
Hoje em dia eu tô aqui, tô na seleção, eu falei, caramba, era isso realmente que eu queria, mas por um momento eu quase me desvirtuei e fui fazer outras coisas. Perfeito. Mas foi basicamente isso. Perfeito. Obrigado, viu, irmão? Valeu.